Você passa a vida inteira lutando para dominar o mundo ao seu redor, acreditando que a próxima grande conquista finalmente trará paz. Mas a verdade é um choque de realidade. A sua tentativa desesperada de controlar o incontrolável é exatamente o que está destruindo a sua estabilidade emocional. Existe um mecanismo silencioso operando na sua mente agora mesmo. Ele veste a máscara da razão, sussurrando constantemente que você só terá valor quando alcançar mais, possuir mais ou for mais. A maioria das pessoas passa décadas obedecendo a essa voz, sem perceber que ela transforma cada objetivo em uma verdadeira prisão psicológica. Se o estresse crônico e a sensação de que algo sempre falta parecem normais na sua rotina, o preço disso a longo prazo será a exaustão total. Enquanto você continuar lutando contra o que sente e tentando forçar a realidade a se curvar aos seus desejos, a verdadeira liberdade continuará sendo uma miragem inatingível. Mas como esse ciclo de autossabotagem domina o nosso comportamento tão facilmente? Por que a nossa busca constante por realizações só aumenta o nosso vazio interno? E como podemos simplesmente afrouxar o controle sem abandonar a nossa ambição? Antes de responder a tudo isso, precisamos voltar à história para entender a verdadeira origem do nosso sofrimento. O mundo não se curva aos nossos desejos, e nossos sentimentos não cedem à força bruta. Passamos grande parte de nossas vidas perseguindo o que acreditamos que nos fará completos, operando sob a premissa de que a satisfação reside em resultados externos. No entanto, a tentativa constante de manipular o incontrolável apenas fortalece o poder daquilo que nos perturba. Os estoicos observaram essa dinâmica há séculos, definindo que a liberdade humana começa no exato momento em que aprendemos a distinguir o que está e o que não está sob o nosso domínio. A base desse pensamento foi estruturada pelo filósofo Epicteto, cujos ensinamentos indicam que os fatos do mundo são essencialmente neutros. A verdadeira perturbação nasce das nossas interpretações, não das coisas em si. O jornal Correio Brasiliense resgatou essa máxima em sua versão clássica. Não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem sobre eles. O problema surge quando a mente humana julga que uma sensação desconfortável simplesmente não deveria estar ali, criando uma divisão na atenção. Uma parte de você sente a emoção e a outra parte luta contra ela. Essa resistência mental cria uma tensão que frequentemente é confundida com o problema original. Quanto mais você tenta suprimir um pensamento, mais ele domina a sua atenção. Quanto mais você resiste a um sentimento, mais ele molda a sua experiência. Isso não é uma falha de força de vontade, mas a própria natureza da consciência. A terapia cognitivo-comportamental moderna apropriou-se dessa exata premissa ao demonstrar que não é o evento ativador que causa a consequência emocional, mas a crença que temos sobre ele. A reavaliação de objetos externos, portanto, é o único caminho para a paz interior. A Stanford Encyclopedia of Philosophy aponta que condições como o luto, medo, inveja, desejo e toda forma de ansiedade resultam inteiramente da suposição equivocada de que a felicidade depende de circunstâncias alheias ao nosso controle. O imperador romano Marco Aurélio, uma das maiores autoridades do estoicismo, corroborou essa visão ao registrar em suas meditações: as coisas externas não são o problema, é a sua avaliação sobre elas, a qual você pode apagar agora mesmo. Em outra passagem, ele reforça o mesmo princípio ao escrever: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A força não está em dominar o exterior, mas em alterar a relação com o interior. O desejo possui uma maneira muito sutil de se apresentar como necessidade. Ele veste a máscara da razão, sussurrando constantemente que você precisa alcançar mais,
ser mais ou possuir mais para ter valor. O reconhecimento, a riqueza, o status e o sucesso parecem prometer completude, mas cada tentativa de agarrá-los apenas aperta ainda mais o cerco da tensão interna. A mente passa a associar a conquista com o valor pessoal, tornando a felicidade completamente dependente de condições externas que fogem ao nosso controle. O problema fundamental não é a ambição, mas o momento em que o desejo se transforma em uma obrigação psicológica, quando o objetivo, em vez de proporcionar alívio, torna-se uma medida da nossa própria inadequação. Cada meta alcançada gera apenas um novo padrão, porque o senso interno de escassez continua intacto. O filósofo Sêneca observou essa armadilha com precisão ao afirmar: não é o homem que tem muito pouco, mas o homem que anseia por mais, que é pobre. A verdadeira estabilidade só emerge quando afrouxamos o apego aos resultados e permitimos que a vida se desenrole sem julgamentos compulsivos. Para entender como soltar esse controle, podemos usar a analogia do sono. Ninguém adormece exigindo o sono, pensando incessantemente sobre ele ou forçando a mente a desligar. O sono emerge naturalmente quando a mente e o corpo abandonam a necessidade de controle e a atenção se acomoda sem esforço. A felicidade e a paz funcionam sob a mesma lógica. Elas não são estruturas a serem construídas à força, nem prêmios a serem conquistados por meio de um esforço implacável. Elas surgem exatamente quando a tentativa de capturá-las cessa, quando o foco muda da tentativa de controlar os resultados para a observação da própria mente, uma clareza imediata emerge. Soltar o apego ao resultado não significa passividade ou abandono de responsabilidades. A ação continua, os planos são executados, mas a diferença fundamental está na orientação da mente. A energia deixa de ser gasta perseguindo uma ilusão de certeza. O esforço que permanece torna-se deliberado, preciso e alinhado com valores internos, em vez de ser imposto por pressões externas. As relações, o trabalho e as decisões diárias ganham uma nova textura quando não dependem de validação. Sem a necessidade constante de afirmação, as interações tornam-se menos performáticas e mais autênticas. As tarefas são abordadas pelo seu valor inerente, com clareza e deliberação, em vez do medo do fracasso. A liberdade do apego não elimina o esforço, mas o refina. Até mesmo o desconforto torna-se um professor e uma oportunidade de observação, em vez de um inimigo a ser combatido. A liberdade não exige o abandono da ambição. Ela exige, sim, uma reorientação profunda de onde colocamos nossa energia. O foco deve transitar da compulsão por controlar resultados externos para a capacidade de observar nossos próprios julgamentos, desejos e reações internas. Marco Aurélio nos deixou um lembrete fundamental sobre esse processo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando deixamos de tratar o desconforto como um invasor que precisa ser eliminado, ele perde a sua força. Esse é o ponto onde o esforço se transforma em verdadeira presença. O psiquiatra Carl Jung capturou a essência dessa escolha consciente ao sugerir: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Ao sair da compulsão de moldar cada momento, você abre um espaço onde a sua percepção recupera a autoridade. A mente não está mais à mercê de cada sensação passageira ou de comparações com um ideal inatingível. A paz surge, portanto, não como um estado estático de perfeição, mas como uma consequência direta de uma mente menos presa à expectativa. A força estoica nunca foi sobre dominar o mundo lá fora, mas sobre responder à vida com clareza, presença e equilíbrio. Quando as expectativas rígidas afrouxam, a mente se torna capaz de perceber uma riqueza que sempre esteve lá, mas que estava ofuscada pelo peso do esforço compulsivo.
A felicidade e o contentamento deixam de ser miragens distantes e tornam-se subprodutos orgânicos de uma mente livre da tirania do controle. Se você achou essas ideias ressoantes e quer continuar cultivando essa clareza e liberdade interior, considere se inscrever. É uma escolha refletir mais profundamente, observar sua mente com atenção e praticar os princípios estoicos na sua vida diária.